Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai fazer uma jornada fascinante por Marcos capítulo 9. E o mais interessante é ver como lugares físicos, lugares de verdade, uma montanha gigante, uma cidadezinha comum e até um lixão em chamas, são usados para iluminar ideias espirituais muito profundas. Então vamos lá. Bom, a história toda começa com a transfiguração de Jesus, né? Um evento assim monumental. Mas fica a pergunta: onde é que isso aconteceu de verdade? Porque olha, a tradição aponta para um lugar, só que a geografia e a própria lógica do texto, elas sugerem outro. Um cenário, na verdade, muito mais grandioso do que a gente costuma imaginar. E aqui está o contraste. De um lado, o tradicional Monte Tabor, que é uma colina mais isolada. Do outro, o Monte Hermon, o verdadeiro ponto mais alto da região. Um gigante com neve eterna que domina completamente a paisagem. É muito, mas muito provável que tenha sido nesse cenário de pura majestade que a história de Marcos 9 realmente começa. E é assim que a nossa jornada começa, bem lá no topo, subindo até esse pico, onde a narrativa se abre com uma demonstração de glória divina que é sem precedentes. Lá no cume dessa montanha, uma coisa extraordinária acontece. A aparência de Jesus muda completamente. Ele começa a brilhar com uma luz divina. E para a cena ficar ainda mais significativa, duas figuras lendárias da história de Israel simplesmente aparecem ali ao lado dele. O primeiro é Moisés. E ele não é só um personagem histórico, não. Ele é o símbolo da lei, o mediador da aliança de Deus com o povo, aquela aliança estabelecida em outro monte, o Sinai. Então, ter Moisés ali, naquele momento, carrega um peso simbólico gigantesco. O segundo é Elias. Ele, por sua vez, representa a voz de todos os profetas, sabe? Todos aqueles que falaram em nome de Deus ao longo dos séculos. Com o Elias presente, a gente tem a representação de toda a tradição profética de Israel. Então, o ponto crucial é exatamente este. Com a lei, que é Moisés, e os profetas, que é Elias, ali presentes, a identidade de Jesus é confirmada. Eles estão, de forma simbólica, testemunhando que ele é o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido. O que a gente viu no topo da montanha, portanto, é uma experiência de pura glória divina. Uma revelação da verdadeira identidade de Jesus, que ia servir como uma âncora para a realidade duríssima que esperava por eles logo ali embaixo. E é aqui que a narrativa dá uma virada brusca, chocante mesmo. Daquele pico celestial, a gente é jogado de volta para a Terra. A transição é imediata, é brutal, e mostra exatamente por que aquela visão da glória era tão necessária. Vamos então descer da montanha da glória para entrar no vale da luta, onde a realidade humana se mostra da forma mais caótica e desesperadora possível. O contraste aqui é impressionante. Lá em cima, glória, luz. Aqui embaixo, um menino atormentado, discípulos completamente impotentes e a escuridão parecendo que ia vencer. É um retrato muito vivo da fragilidade e do fracasso humano diante do mal. A solução de Jesus para o fracasso dos discípulos não é uma técnica nova, um poder mágico. É um chamado à dependência total. Ele explica que certos desafios só podem ser vencidos através da fé e da oração. É a ponte entre a nossa pequenez e o poder de Deus. A jornada continua. E agora o cenário muda. A gente sai dos extremos, da montanha e do vale, e vai para o ambiente do dia a dia, a cidade de Cafarnaum. O grupo volta para Cafarnaum, que era basicamente a base de operações de Jesus na Galiléia. E isso não é só uma nota de rodapé, não. Graças à arqueologia, a gente consegue ter uma imagem muito clara de como era esse lugar. As escavações revelaram uma vila de pescadores com casas simples, feitas de basalto negro, que é a rocha vulcânica da região. Andar por aquelas ruínas hoje é quase como pisar nas ruas de basalto da vida comum, onde Jesus ensinou uma de suas lições mais radicais. E é nesse cenário do cotidiano, nessa cidade comum, que Jesus redefine completamente o conceito de grandeza. Não tem a ver com poder, com status, tem a ver com serviço e humildade. E agora, chegamos ao ponto talvez mais extraordinário e chocante de todo o capítulo. É aqui que Jesus usa uma imagem terrivelmente real para falar sobre as consequências do pecado. Quase no finalzinho do capítulo, Jesus faz um alerta sobre o perigo de ir para Geena, uma palavra que quase sempre é traduzida como inferno nas nossas Bíblias. A pergunta que muda tudo é a seguinte: para os discípulos que ouviram isso pela primeira vez, Geena era só um conceito teológico? Um lugar espiritual, distante? A resposta é um sonoro não.
E este é o ponto extraordinário. A Jena era um lugar físico, real, o Vale de Rinom, um desfiladeiro ali colado nos muros de Jerusalém. Historicamente, era um lugar amaldiçoado por causa de sacrifícios de crianças. Na época de Jesus, era literalmente o lixão da cidade, onde o lixo e as carcaças de animais eram queimados em fogos que nunca se apagavam. Um lugar que dava para ver, para sentir o cheiro, um lugar terrível. Ao usar a Jena como imagem, Jesus não estava falando de uma abstração. Ele estava apontando para um lugar real, fétido e em chamas, para que seus ouvintes entendessem, de forma visual e visceral, a consequência terrível de se afastar de Deus. Certo? Então, como é que a gente conecta tudo isso? O capítulo nos leva da glória mais pura à realidade mais dura, e nisso ele sintetiza a própria natureza da fé. Essa jornada nos leva de um extremo ao outro. A gente começa com a glória divina revelada na neve pura do Monte Hermon e termina com o aviso do juízo divino ilustrado pelo fogo sujo do Vale de Inom. É um retrato completo da mensagem de Jesus. E aqui fica a reflexão final. Marcos 9 nos mostra que a mesma pessoa que se revela em glória celestial é aquela que serve humildemente no nosso dia a dia, que encara o fracasso humano e nos chama para uma santidade que é real, que é prática. A divindade e a humanidade se encontram aqui de uma forma poderosa e inesquecível.